dia! A Saber Viver Lisboa TV encontra-se a desenvolver o projeto Cidadania nas várias freguesias de Lisboa. Hoje encontramos-nos na Junta de Freguesia de Benfica. Viemos saber como a Junta tem incentivado a participação social dos seus residentes. Espero que gostem deste programa. Vamos entrevistar a Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Benfica, Inês Drummond. Daniela Gonçalves, a Saber Viver Lisboa TV em Benfica. Bom dia, hoje vamos falar sobre cidadania em Benfica e sobre vários projetos nas áreas socioculturais. Portanto, estamos aqui na presença da Presidente da Junta de Freguesia de Benfica, Inês Drummond. Senhora Presidente, muito bom dia. Bom dia, agradeço em primeiro lugar a toda a amabilidade ao receber-nos aqui em Benfica. Eu é que agradeço. Obrigada. Inês, sei que, portanto, que Benfica tem tido um papel importante no que diz respeito, de facto, ao incentivo à participação, por exemplo, dos mais jovens, mas também não esquecendo os mais idosos. Gostaria que me falasse um pouco, então, desse incentivo à participação e desse incentivo à cidadania aqui em Benfica. Bom, nós consideramos que a participação ativa da população é importante na vida da freguesia. Para isso, desenvolvemos um programa que chamamos Orçamento Participativo, de forma a que as pessoas possam decidir onde é que querem alocar as verbas e os recursos financeiros da Junta de Freguesia de Benfica e a que projetos é que querem ver concretizados à porta da sua casa, ou na sua freguesia, na sua escola, ou no seu bairro. E por isso desenvolvemos o ano passado este orçamento participativo, que é verdadeiramente liberativo. Portanto, as pessoas apresentam uma proposta. A proposta, se enquadrar dentro dos parâmetros daquilo que são as funções das juntas de freguesia, poderá ser colocada à votação e depois as pessoas votam e a junta de freguesia tem um ano para executar. Neste momento, já estamos na segunda edição, já está a decorrer a votação da segunda edição. Sim. E o que nós reparamos é que, de facto, as pessoas participam muito com projetos muito interessantes para o seu bairro e para a freguesia. Sentimos que há um grande interesse da população nestas áreas. Também no âmbito do orçamento participativo da Câmara Municipal de Lisboa temos assistido a uma grande participação. Em 2012 a população de Benfica mobilizou-se em torno de um projeto para a criação de mais estacionamento em Benfica. Foram cerca de 1.800 pessoas a votar e hoje, por delegação de competências do Dr. António Costa na freguesia de Benfica, é a Junta de Freguesia que está a executar esses estacionamentos. Mas a participação não se pretende que seja apenas no momento da votação, no momento da apresentação das propostas. Nós pretendemos ir mais longe e que as pessoas também possam votar e possam acompanhar de perto depois todo o desenrolar do processo que foi vencedor. E por isso, por exemplo, quando estamos a implementar um estacionamento numa determinada área, fazemos reuniões com a população, explicamos, é este o projeto que está em cima da mesa, tem sugestões, propostas de alteração. Queremos que as pessoas estejam envolvidas desde o primeiro momento, quer na escolha daquilo que querem ver implementado na sua freguesia, até o momento em que ela está implementada. Um outro caso, por exemplo, foi um vencedor, um projeto de criação de equipamentos de ginástica ao ar livre na freguesia de Benfica. Portanto, nós tivemos dois projetos vencedores, um na Quinta da Granja e outro no bairro da Boa Vista, e foi com a própria comunidade, com as próprias pessoas no local, que decidimos muito bem na Quinta da Granja, mas a Quinta da Granja é enorme. Em que sítio é que vamos colocar? Foi com as pessoas que escolhemos. No bairro da Boa Vista foi com as associações locais que escolhemos o local exato. Portanto, não queremos que as pessoas participem apenas na apresentação de propostas, queremos que acompanhem até ao final, até à sua implementação, para que também deem valor às coisas que foram conquistadas por elas, porque foram propostas e foram conquistas delas, e que depois também se empenhem na preservação dos equipamentos. Portanto, eu acho que a cidadania, cada vez mais Benfica participa ativamente, não só na elaboração de propostas, mas também no acompanhamento e na execução dos trabalhos. E, portanto, é importante, de facto, desde a origem, não é, do projeto até à implementação. Exato. E diga uma coisa, no que concerne aqui à questão da inserção dos jovens, portanto, na sua freguesia, no meio escolar e também portanto, no mercado de trabalho, o que é que nos pode dizer, de facto, sobre essa integração e sobre essa inserção dos mais jovens? Bom, nós na área da juventude temos desenvolvido alguns projetos e, portanto, na ocupação de tempos livres, isso temos vários projetos que vão desde a ocupação
na Praia Campo, da componente de apoio à família também no horário pós-escolar, em que também é feito algum acompanhamento. Temos parcerias no âmbito do projeto Escolhas agora desta última geração, em que também no bairro, quer do Bom Pastor, quer no bairro do Sargento Abílio e no bairro da Boa Vista, temos algum acompanhamento e formação das camadas mais jovens, preparação para a inserção no mercado de trabalho. Também é feita essa formação. Queremos também capacitar às vezes os jovens numa altura destas em que há pouca oferta de emprego e que há e que existem poucas perspectivas de serem empreendedores, criar o seu próprio emprego. Por exemplo, uma das propostas que fizemos agora ao BIPZIP e que foi vencedora temos muitos jovens que têm jeito para mecânica, é criarem uma oficina de mecânica para poderem fazer pequenas reparações em viaturas, em motas, também na área dos audiovisuais, dar-lhes formação nos audiovisuais para poderem criar a sua própria, uma rádio local, para criarem enfim, o seu próprio emprego, com formação nas áreas que mais interessam aos jovens. Também na área da juventude, aqui na área do Pelouro, do Desporto e Juventude, da Junta de Freguesia de Benfica, achamos que os jovens também têm que ter responsabilidade e autonomia e participarem no movimento associativo e, portanto, estamos a impulsionar a criação de associações de juventude. Criámos um espaço no bar, no Jardim do Eucaliptal, no antigo quiosque do Eucaliptal, que foi totalmente remodelado para criar o Espaço J, um espaço para a juventude, onde os jovens podem, enfim, ter um local de convívio, debater ideias, tem um local onde podem revelar fotografias, enfim, e tratar dos temas e dos assuntos que de facto interessam aos jovens. E debater criar espaços para que eles possam, de facto, debater sonhos. Enfim, hoje cada vez menos as pessoas têm esta possibilidade e esta abertura, e portanto consideramos que é também uma aposta importante. E porquê essa aptidão e essa motivação, portanto, da Presidente aqui da Junta de Freguesia do Benfica, portanto, Inês Drummond, para abraçar, de facto, para oferecer aos jovens, e não só, essa possibilidade para debaterem sonhos, para debaterem convicções e, no fundo, acompanhar os seus projetos na praxis? Bom, como é que surgiu essa motivação? Consideramos que é, de facto, importantíssimo criar espaço para que os jovens possam encontrar-se e escolher e decidir e escolher caminhos, que possam debater ideias e que tenham os locais próprios em segurança, de alguma forma também controlados, digamos assim, e sentimos que há muita falta, sobretudo nos jovens, de ocupação pós-escolar. E é aqui que nós consideramos que é importante dar uma resposta na área da formação, na área da ocupação, também na área do desporto, na área da cultura, na área do teatro também, e por isso também desenvolvemos um grupo de teatro jovem, que já está a fazer uma série de ensaios e que está já a decorrer com também algum sucesso. Queremos envolver, de facto, os jovens em toda esta dinâmica de envolvimento. Uma das áreas que também queremos trabalhar e que também já temos trabalhado tem a ver com o trabalho comunitário, de incentivar os jovens a participarem, a darem também um pouco de si a quem precisa e em áreas que lhes interessem também, porque esta coisa do voluntariado é muito interessante, mas as pessoas devem fazer o voluntariado nas áreas que têm mais apetência. E há muitos jovens que trabalham hoje connosco na área do desporto de aventura, na área também dos audiovisuais, em que querem passar o know-how que tiveram para os outros jovens, para incentivar também os outros jovens. Inês, uma pergunta que queria colocar-lhe. Portanto, no que diz respeito, de facto, a esses projetos de que me falou agora, portanto, o tal projeto, por exemplo, de mecânica, de jovens criarem os próprios projetos na área, por exemplo, da mecânica, ou dos audiovisuais, ou outros, existe qual é que é o limite de faixa etária para esses jovens participarem? Portanto, não há limite assim de idade? Não há assim muito limite de idade, mas eu penso que até aos 30 anos, quem quiser participar, participa. Okay. Hoje esse jovem, hoje em dia o ser-se jovem já abarca outro tipo de idade. Tipo até aos 35, por exemplo, ou já... Quem quiser participar, será sempre bem-vindo a participar nestes debates, projetos.
e sobretudo, Sim. se tiver algum apoio positivo, a trazer a experiência, da experiência que tem para partilhar com os outros jovens, é sempre, sempre muito, muito importante. Uma outra área que nós também trabalhamos muito, sobretudo na área, nas escolas, tem a ver com a prevenção de risco, de comportamentos de risco na área da toxicodependência, na área do bullying. É o integrar, não é? Projeto Intervir. Intervir, peço desculpa. Que é um projeto financiado também pela Câmara Municipal de Lisboa e que nós, em contexto de sala de aula, em conjunto com os professores, damos, digamos que alguma formação de cidadania na área da prevenção dos comportamentos de risco, prevenção da toxicodependência, também a formação e informação na área do bullying, de prevenção de situações de bullying. Portanto, é aqui que nós também trabalhamos muito. Mas trabalhamos na área da formação, não apenas dos alunos, mas dos professores, dos auxiliares e, inclusivamente, dos encarregados de educação. Portanto, é uma área que gostamos muito também de trabalhar e com enorme sucesso. Aliás, foi considerado um dos melhores programas da Câmara Municipal de Lisboa nesta área. Eu sei que está em curso em várias freguesias, não é? O Intervir, não é? A ajuda, os anjos também, e de facto, ao nível da Câmara, de facto, a própria Câmara tem de facto incentivado as várias juntas a debaterem e a socializarem os jovens e os professores e todos os auxiliares, de facto, para a importância de uma profilaxia em saúde, de uma intervenção sociocultural, enfim, é fundamental, desde tenra idade, de facto, socializar os jovens e formá-los para, de facto, abraçarem estilos de vida saudáveis, terem todas as ferramentas, não é? É mais nessa área, suponho, não é? Exato. E outra questão que de facto também tem a ver com os jovens e que é uma questão também premente, esta questão da literacia, a literacia em ambiente. Eu sei que de facto, portanto, a Junta de Freguesia Benfica também tem apostado muito, portanto, nas skills de preservação do ambiente e gostaria então que a Presidente Inês nos falasse um pouco sobre a literacia em ambiente. Bom, nós o que temos procurado em conjunto e em coordenação com as escolas é de facto sensibilizar os nossos jovens e as nossas crianças para a sustentabilidade ambiental, para a preservação do ambiente. Por exemplo, um dos nossos projetos que tem sido muito acarinhado foi nas Pedralvas, junto aos Tornados das Pedralvas, tínhamos ali uma zona que é considerada uma zona expectante, portanto já tomada pelos carros, um parque de estacionamento, assim, um lamaçal que ali estava. Exato. E o que nós decidimos fazer ali foi tornar aquilo num jardim. Mas um jardim que conversámos com a escola dos Tornados das Pedralvinhas, como nós, os Pedralvinhas, e decidimos, bom, porque é que nós não vos preparamos aqui este terreno e fazemos aqui umas hortas, umas mini hortas de cheiros, que serão preservadas pelos próprios Pedralvinhas, pelos alunos, pelas crianças e jovens daquela escola. E de facto agora aquilo é chamado o Jardim dos Pedralvinhas, é totalmente mantido por eles. Nós, claro que apoiamos, enfim, com materiais, com alguma manutenção, mas uma manutenção muito residual, porque são as próprias crianças que fazem a manutenção daquele espaço. E o que é facto, passou a ser um espaço totalmente preservado. Porque as crianças têm pequenas hortas de frutos, cheiros de hortelã, de ninho, assim, umas pequenas quantidades, mas passou a ser um jardim preservado. Não temos lá os animais, não temos lá os cães, não temos, é um espaço quase que de culto ali dos moradores para irem ver, porque eles são os que fazem os espantalhos, que colocam as informações e que desenvolvem as informações todas no próprio terreno. Exato. E, portanto, muitas vezes é um local onde as pessoas vão ver o trabalho que as crianças têm estado a desenvolver. Tem sido muito interessante e muito gratificante ver como aquelas crianças se envolvem, como conseguiram trazer os pais a envolverem-se na preservação daquele espaço. Também, um outro exemplo que nós temos na freguesia, temos o primeiro jardim sustentável do país, é aqui no bairro de Santa Cruz. Sim. E na prática são os moradores que tomaram conta do espaço, mas que as próprias escolas muitas vezes levam os seus alunos para irem plantar, para irem colher, para irem apenas às vezes contemplar o próprio jardim, ver todas as pequenas coisas que lá existem, desde as rãs aos peixes,
a todas as espécies, a todo aquele ecossistema que ali foi criado. Este jardim sustentável foi criado numa zona onde havia um bunker, um antigo prédio que nunca chegou a ser construído, que foi demolido, e no lugar dele, em vez de ser todo entaipado à espera de um projeto que para ali pudesse existir, o Presidente da Câmara, António Costa, decidiu pôr ali um jardim que pudesse ser aberto à população. Portanto, é hoje o Jardim Sustentável, ou o Jardim do Bairro de Santa Cruz, que também é muito acarinhado pelas crianças da Escola da Mata, da Escola do Parque Silva Porto. E, portanto, é muito bonito ver que, de facto, a cidadania portanto, a formação das crianças para preservar o ambiente acaba até por ser extensível à própria socialização das crianças aos pais, não é? Porque, no fundo, acaba por... no fundo, está tudo muito integrado. Portanto, a velha máxima que, se calhar, ninguém faz nada pelo ambiente, não é? Quer dizer, não é bem assim, não é? Quer dizer, não que toda a gente o diga, não é? Mas, efetivamente, há muito aquele mito que, hoje em dia, as pessoas... quer dizer, já vão fazendo alguma coisa pelo ambiente, mas que ainda há muito para fazer. Mas, quer dizer, são estas boas iniciativas que é importante sublinhar, não é verdade? É verdade. Isso é sempre muito importante. Chegamos à conclusão que, muitas vezes, quanto mais bonitos estão os espaços verdes, quanto mais cuidado está o espaço público, mais preservado é pelas próprias pessoas. E acaba por contagiar, e acaba por ser contagiante, e de repente já temos pessoas, mas porquê é que é só ali? Porquê é que não fazem também à porta do nosso bairro? Toda a Lisboa, exato. E por toda a Lisboa. E tem sido muito interessante, ao longo deste mandato, ver como os espaços verdes ganharam uma dinâmica própria em termos de vida social que se pratica agora nos espaços públicos. O Jardim do Mercado é um grande exemplo disso. Hoje o Jardim do Mercado está cheio de gente, cheio de vida. Do mercado aqui de Benfica, não é? O Jardim do Mercado de Benfica, exatamente, aqui no fundo da rua. É interessante. Está cheio de gente, temos desde os idosos a jogarem às cartas, uma série de atletas a correrem na pista que lá existe, às crianças no parque infantil. É uma zona que, de facto, tem cada vez mais vida e está cada vez mais preservada. Portanto, se ao princípio até tínhamos ali, de alguma forma, algumas pessoas que levavam os seus cães sem trela e que lhes permitiam que houvesse os dejetos e não os recolhiam, hoje isso não acontece, porque foram os próprios utilizadores que dizem: olha, esqueceu-se de alguma coisa, não se importa de apanhar o dejeto própria intervenção. Tornar as pessoas muito mais interventivas e defensoras do seu próprio jardim. E isso é muito interessante ver estas dinâmicas próprias que surgiram. De facto, a fiscalização por parte das entidades públicas não é tão eficiente como o carinho que as pessoas têm pelos espaços. E isso é determinante para uma qualidade do espaço público, é importantíssimo. E diga uma coisa, Inês, falou-me há pouco que, de facto, até se vêem pessoas a correr e a fazer atividade física, e abriu-me, de facto, uma pista interessante para a próxima pergunta, que é, de facto, a introdução gratuita dos jovens, por exemplo, neste caso ao desporto e depois ao teatro. O teatro já falou um pouquinho, mas como é que começou este projeto de introdução, de facto, do apoio à introdução dos jovens ao desporto? Bom, nós temos aqui no nosso edifício, a Junta de Freguesia tem um complexo desportivo próprio, muito alargado. Temos um ringue, o ringue António Livramento, temos um pavilhão desportivo e temos uma piscina. Portanto, a prática do desporto em Benfica tem sido uma marca muito grande ao longo de muitos anos. Sim. No entanto, a degradação destes equipamentos levou a que fosse preciso, por parte deste Executivo, que houvesse um investimento forte para criarmos mais e melhores condições para a prática do desporto. Temos muitas instituições importantes na freguesia, na área do desporto, e por isso consideramos que, até porque o importante é que as pessoas sejam sensibilizadas para uma vida saudável, procuramos, por exemplo, agora no fim de semana, 2 fins de semana, fazer uma iniciativa, portanto aqui no dia 4 de maio, fazer uma iniciativa na freguesia, precisamente no Jardim do Mercado, onde fizemos uma mostra de desporto de todas as modalidades, desde o judo ao xadrez, às danças, enfim, várias, ao futebol, até aos matraquilhos humanos. Fizemos uma mostra de desporto para todas as idades, em que mostramos o que de bom se faz na freguesia, o que de bom fazem os nossos clubes e as nossas associações na freguesia, sensibilizando necessariamente para uma vida saudável na área da saúde, na área do desporto, na área da saúde física e mental, portanto, em todas estas áreas. Sendo que, obviamente, por exemplo, na área da juventude, também, naquilo que nós chamamos, temos também uma parte da ocupação dos tempos livres, sobretudo no tempo das férias escolares, temos também umas férias muito dedicadas ao desporto,
ao surf, ao bodyboard, ao ski, ao rugby, ao futebol, ao basquetebol. Portanto, umas férias muito para jovens, muito mexidas. Temos umas férias ativas e temos umas férias desportivas. As ativas já são ativas, mas as desportivas são ainda mais com essa componente do desporto muito mais enraizada. E são umas férias que têm um sucesso sempre enorme e uma procura muito grande por parte dos jovens da nossa freguesia. Muito bem. E porque não se fala só de jovens também, gostaria agora de lhe colocar umas perguntas em relação, de facto, aos mais velhos, aos idosos. Portanto, vamos colocar uma questão mais gerontológica. Portanto, Inês, eu sei que existe também uma preocupação com a solidariedade, sobretudo no que diz respeito, de facto, aos mais velhos, não é? E dada a beleza dos projetos aqui da freguesia, eu gostaria muito que me falasse em particular, de facto, portanto, como é que funciona, de facto, a equipa do Giro, Grupo de Intervenção de Rua? Que eu sei que tem a ver também com o apoio, de facto, aos mais velhos. O Giro, o Grupo de Intervenção de Rua, foi criado para podermos identificar e sinalizar os nossos idosos que vivem isolados na freguesia e em situações de risco, para que não sucedam situações como tem vindo a lume na comunicação social. A Junta de Freguesia, a Freguesia de Benfica tem cerca de 30% de idosos, pessoas com mais de 65 anos, teve um acréscimo de população idosa e temos muitos idosos que vivem sozinhos, sem qualquer elo familiar, sem qualquer familiar a viver por perto. Muitas vezes as pessoas estão bem de saúde, mas de um momento para o outro têm um problema, não conseguem sair de casa, não têm como pedir ajuda e tudo isso cria alguns problemas. Daí temos criado este programa, o Programa Giro, um programa que é feito, que nasce na nossa Comissão Social de Freguesia, em parceria com todas as instituições que trabalham na área do envelhecimento. Sim. E tem a parceria da PSP de Benfica, portanto, a Polícia de Policiamento de Proximidade. Nesta área nós vamos trabalhando, vamos casa a casa, porta a porta, saber se as pessoas estão bem, se precisam de alguma coisa, se conhecem algum idoso que esteja isolado. E este programa foi muito interessante porque identificámos uma série de idosos a viver sozinhos, alguns deles em situação de risco, que foram de imediato encaminhados para instituições de apoio competentes na área dos cuidados de saúde formais e que foram imediatamente acompanhadas e enfim, algumas situações bem dramáticas que identificámos. O objetivo de sinalizar estas pessoas e sensibilizar também todos os moradores, porque isto só é possível se trabalharmos, pública, não é? Se trabalharmos com laços de vizinhança fortes, sensibilizar os moradores para estarem atentos ao vizinho que está no seu prédio, que é um idoso ou uma idosa que mora sozinho e que pode ter alguma dificuldade. Nós só precisamos que disparem o alerta e a Junta de Freguesia depois fará tudo o que for necessário. Por exemplo, se também no comércio sensibilizarmos os comerciantes, se a sua dona Mariquinha não aparece há 3 dias para tomar o seu café, será que está doente? Será que lhe aconteceu alguma coisa? Por favor, telefone à Junta, a Junta vai lá saber o que é que aconteceu. Se tem a roupa estendida no estendal há vários dias e está um ótimo tempo, alguma coisa se passa. Se a caixa do correio está a acumular correspondência, são sinais de alerta que nós só precisamos que contactem a Junta e a Junta vai saber o que é que se passa. Os próprios moradores, os vizinhos, os próprios moradores, os vizinhos. E depois, com um banco de voluntários, vamos acompanhando. Muitos destes idosos, na prática, às vezes basta fazer um telefonema. Olha, está tudo bem consigo, precisa de alguma coisa. Claro, ai, está doente. Então, olha, se está doente, quer que vá à farmácia comprar algum medicamento, precisa que vá às compras, precisa... Enfim, temos identificado N situações muito complicadas e umas menos complicadas, mas que com o apoio da comunidade se torna a vida muito mais social. Por exemplo, é preciso ir ao supermercado. Temos um idoso que partiu uma perna, que vive sozinho, que não conhece ninguém no prédio. E tínhamos um idoso que não comia há 3 dias, porque não tinha como ir ao supermercado. Partiu uma perna, estava em casa, voltou para casa, não pensou nesse assunto e agora como é que faz? Portanto, se não tivesse sido sinalizado pela Junta de Freguesia de Benfica, claro. Não teria este tipo de apoio, porque depois também não pede ajuda aos vizinhos. E há 3 dias que não comia. E, portanto, são este tipo de situações que nos fazem acreditar que este projeto é um projeto importante e que tem, de facto, dado os seus frutos. E, paralelamente a isto, já criámos o SOS Reparações, que é um programa que vai à casa dos idosos, que o solicitem
para trocar uma lâmpada, para trocar um móvel de sítio, para trocar uma banheira por um poliban, por uma questão de acessibilidade. E também criámos um outro programa que tem a ver na área de pequenas limpezas domésticas que às vezes são precisas fazer, pessoas que sem condições, enfim, e temos pessoas que vivem em situações muitíssimo complicadas e sem possibilidade, que já vivem acamadas e sem possibilidade às vezes de poderem fazer estas grandes limpezas nas suas próprias casas. Portanto, nós criamos este tipo de apoio e estamos disponíveis para apoiar em tudo que estes nossos idosos precisarem. Agora, precisamos, obviamente, e isso sem dúvida, precisamos da ajuda da população no sentido de nos identificarem, de nos sinalizarem as pessoas. Basta um alerta, a Junta de Freguesia tratará tudo o resto com a polícia de proximidade. E aqui a polícia tem um papel fundamental, porque nós também não queremos que as pessoas sintam confiança no trabalho que está a ser desenvolvido. E, portanto, bater-lhe alguém à porta a dizer que é a Junta de Freguesia não é suficiente, é preciso ter a polícia para que as pessoas sintam um conforto, poderem abrir a porta, poder conversar um pouco connosco e nos dar essas informações que são tão preciosas para nós podermos apoiar, de facto, toda a comunidade. Muito bem. E diga uma coisa, agora passando, não passando para outra geração, mas passando para a questão do envelhecimento ativo, portanto, uma situação de talvez maior positividade e mobilização dos mais velhos, perguntaria então à Presidente, de que forma existe de facto também uma aposta da Junta na promoção do envelhecimento ativo? Bom, nós essa é uma área que temos vindo a trabalhar e é uma área muito forte. Criámos o terceiro ato, que é uma companhia de teatro sénior com resultados absolutamente fantásticos. Tínhamos aqui uma senhora que a filha nos veio agradecer, porque disse que quando a senhora veio para o teatro, mal se conseguia lembrar do que é que tinha almoçado. E foi extraordinário, ao fim de um ano de trabalho na companhia do terceiro ato, ela ter feito um monólogo de quase 10 minutos, sabendo o texto de cor. Fantástico. Foi extraordinário. Foi ver a filha emocionada com o que isto representou na vida da mãe, a melhoria que trouxe na parte da socialização, sair de casa, ter companhia, ter um interesse novo, ter uma vontade. Ela dizia, ela passava os dias todos a decorar o texto, entusiasmada, portanto ganhou também uma nova razão de viver, uma nova vontade de viver, ganhou objetivos e passou a sair de casa. De facto, isto é um enorme contributo para o envelhecimento ativo e saudável. Temos também uma agenda cultural muito periódica, vamos a museus, a teatros, a passeios, à praia com os idosos. 15 em 15 dias há sempre um passeio com os idosos, já sempre tem uma agenda muito rica e que eles gostam sempre muito e que tentamos que não sejam sempre as mesmas pessoas, vamos tentando variar. A última exposição que vamos ver foi da Joana Vasconcelos. Na ajuda. Na ajuda, exatamente. Tem sido também, é sempre se por acaso há alguma falha, como aconteceu quando foi a Feira do Chocolate em Óbidos, que foi quando foi aquele mau tempo terrível, não pudemos sair, e eles ficaram tristíssimos, porque de facto há aquele compromisso que já sabem que há aqueles dias há passeios e motivação. Também na área do envelhecimento ativo e saudável temos vindo a promover aquilo que nós chamamos de hidroginástica sénior. Temos várias turmas de hidroginástica sénior, temos cerca de 160 idosos a praticarem 2 vezes por semana hidroginástica na nossa piscina. Portanto, também um contributo importante para a sensibilização para a área do envelhecimento ativo e saudável. E uma das coisas que fizemos e que de facto é um grande sucesso, criámos uma revista que se chama Vitalidade, exclusivamente direcionada para os nossos séniores, com temas que interessam exclusivamente aos séniores na área da saúde, na área do desporto, na área cultural, até na área da alimentação, tudo muito, e na área da saúde também. E, portanto, com assuntos que dizem apenas respeito com artigos direcionados, por exemplo, a sexualidade na terceira idade, as demências, a audição, assuntos que preocupam de facto os nossos idosos.
é uma revista que tem um sucesso enorme. Por exemplo, nesta última revista falávamos de como é que podemos comer bem e barato, tendo em conta a situação de crise que atravessamos, que alimentos é que nos fazem bem, como é que podemos poupar nas listas do supermercado, como é que podemos... Portanto, muito direcionado para para esta faixa etária, por exemplo, na área da estomatologia, na área por exemplo, muitos AVCs que às vezes ocorrem, como é que as pessoas podem fazer a recuperação, como é que podem identificar o que é que devem fazer. Uma das coisas que as pessoas muitas vezes se esquecem é que na área da terapia da fala podem reverter todos os processos que possam ocorrer e que foram perdidos por via de um AVC. Portanto, uma revista muito direcionada. Essa revista tem um sucesso. Qual é a periodicidade? É uma revista semestral. Não só nós colocamos em todas as caixas do correio, como vêm aqui pedir mais e mais revistas. As revistas esgota sempre. Temos sempre casos de vida, pessoas que fizeram 100 anos, pessoas que todo o seu percurso de vida e já na sua reforma continuam a dar para a comunidade. Nesta última revista homenageámos a Maria Armanda, que foi homenageada, é uma fadista daqui da nossa freguesia, que foi homenageada pela Câmara Municipal de Lisboa. Também vamos homenagear a Maria Valejo, uma outra fadista, também ela homenageada pela Câmara Municipal de Lisboa. Tivemos, enfim, algumas personalidades, umas mais anónimas, outras menos anónimas, mas pessoas que são referência no seu bairro, na comunidade, como tendo tido um papel social importante na freguesia, ou agora todo o seu percurso de vida nessa área. Esta revista é um sucesso enorme. Vitalidade. Esgota sempre. Ok, ainda bem. Olha, Inês, para terminar, é uma pergunta que eu faço sempre aos presidentes de juntas, de freguesia aqui em Lisboa, como é que a Inês, de facto, vivencia esta bela experiência de ser presidente aqui da Junta de Freguesia de Benfica? Olha, eu quando ganhei as eleições tive um presidente de junta que me disse assim, olha, ser autarca é absolutamente viciante. E eu chego de facto a essa conclusão. Está envolvida. Cada vez mais. Nós podemos de facto tocar a vida das pessoas em todas as áreas. E sobretudo as juntas de freguesia, face à proximidade com os cidadãos, são de facto quem mais pode responder às suas necessidades. Em todas as áreas. Eu lembro quando nós concorremos a estas eleições, quando eu concorri, o nosso slogan era Benfica solidário no apoio às famílias. E o apoio às famílias é em todas as áreas. Na área da educação, da segurança, da saúde, do desporto, da ação social. Multidisciplinar. Enfim, todas as áreas. E nós podemos, apesar de eu costumar dizer que as juntas de freguesia têm todas as competências e não têm nenhumas, podem de facto fazer a diferença na vida das pessoas. Isto desde o ambiente à ação social, à cultura, ao desporto, à educação. Em todas estas áreas nós podemos marcar a diferença e fazer aquilo que a administração central, digamos, por estar longe, não consegue fazer como nós. E o presidente António Costa costuma dizer que €1 gasto por uma junta de freguesia é muito mais bem gasto que pela Câmara Municipal de Lisboa. A proximidade é determinante. Exato. E seria de facto ousado perguntar à Inês, não sei se vou ser ousada ou não, mas estou tentada a perguntar, estamos com os índices de pólenes em Lisboa fortíssimos, a Sociedade Portuguesa da Alergologia bem diz que é preciso, de facto, termos cuidado na nossa exposição, na rua, quando está muito vento, os pólenes, de facto, estão muito altos. O que não invalida que eu coloque, de facto, esta pergunta. Inês, não sei se estou a ser ousada ou não, mas queria-lhe fazer uma pergunta, de facto. E eu colocaria, então, a seguinte questão. Como é que a Inês, de acordo com a experiência que tem aqui, junto à junta, portanto, em frente não, portanto, a liderar aqui a Junta de Freguesia de Benfica, como é que a Inês vê de facto o futuro aqui de Benfica? Está esperançosa em relação ao futuro de Benfica? Como é que vê o futuro nestas áreas de que me falou agora? Mais da questão da política social e da cidadania. Bom, a Câmara Municipal de Lisboa e o Presidente da Câmara fizeram aquilo que é mais conhecido pela reforma administrativa da cidade. E nessa área
dotar as freguesias, as juntas de freguesia, de mais competências, mais meios e mais recursos humanos. E a partir de 2014, portanto, já no próximo mandato, as juntas de freguesia vão ter muito mais competências para poder atuar em todas estas áreas que aqui tivemos a falar. Isso é ótimo. A gestão das escolas, dos equipamentos sociais, tudo isso vai passar para as juntas de freguesia e Benfica terá o seu orçamento também aumentado e ficará mais capacitada para poder intervir. Por isso eu acredito que uma nova página se vai abrir em Lisboa e nas juntas de freguesia, não porque se estivesse a fazer um mau trabalho, não é isto que está em causa, mas porque podemos fazer diferente, a proximidade nas áreas dos espaços públicos, dos espaços verdes, da higiene urbana, do desporto, da prevenção e saúde. Essa é uma área que nós vamos fazendo, não é a nossa competência, mas é uma área que consideramos importante no sentido de sensibilizar os nossos fregueses para essas matérias. Mas aqui o que de facto é relevante e determinante é podermos ter essa competência própria e não estarmos dependentes se a Câmara Municipal confia ou não confia nesta ou naquela junta. Houve de facto uma coragem política muito forte, foi uma decisão política muito importante e muito relevante, que não ocorreu em mais parte nenhuma do país. Portanto, esta foi uma reforma administrativa feita envolvendo todos os partidos políticos, a sociedade, as populações, os bairros, foi explicada, foi debatida, teve por base um estudo de uma universidade e hoje acho que demos um passo sólido para essa reforma. E agora vamos com certeza, vamos ter um ano aqui, 1 ou 2 anos de transição destas competências, mas eu estou plenamente confiante que as juntas de freguesia vão ter um papel ainda mais determinante e mais interventivo nos seus territórios. E isto só beneficia uma pessoa, só beneficia os fregueses e as pessoas que nos elegem, porque acreditam que nós podemos fazer a diferença e marcar a diferença na freguesia. Inês Drummond, muito obrigada por tudo. Obrigada. A Saber Viver Lisboa TV deseja de facto as maiores felicidades à Inês, aos seus e aqui a Benfica e à população que tem feito de facto a história aqui de Benfica, juntamente com a sua presidente. E de facto é bonito ver que em Lisboa ainda há este espírito comunitário e portanto esta interligação entre junta de freguesia, população, em prol de uma Lisboa positiva. Assim fechamos este programa. Um bom dia, espero que tenham gostado. Muito obrigada mais uma vez, Inês. Muito obrigada. Obrigada.